O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus esta parábola aos seus discípulos: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para Os meus pés e luz para o meu caminho. Meus prezados irmãos e irmãs, então aqui já estamos no 25º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, neste mês da Bíblia, nos apresenta mais uma parábola em que Jesus procura descrever como seria o reino de Deus. As parábolas do reino, elas são comparações humanas que Jesus utiliza para ajudar-nos a entrever um pouco daquilo que seria o reino de Deus, uma vez que os olhos jamais viram, ouvido algum jamais ouviu, coração humano nenhum sentiu, tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O reino de Deus é uma realidade que está tão acima de nós, que nós só podemos comparar de maneira muito limitada e podemos procurar, nos aproximar desta realidade que é o reino de Deus. Mas a parábola de hoje nos ajuda a entender talvez uma daquelas que sejam uma das principais características do reino de Deus. Ou seja, não importa quando chegamos ao encontro com Cristo, o que importa é que chegamos. Não importa tanto o tempo
mas o que importa é a qualidade, não a quantidade, mas a qualidade da nossa amizade com Deus. E a parábola dos trabalhadores da vinha, os que vão de madrugada, os que vão às 9, outros vão ao meio-dia, outros finalmente às 3 e finalmente outros às 5 horas, nos lembra que Deus passa constantemente, e isso deve ser um consolo e um conforto para nós. Deus passa constantemente na vida da humanidade e na nossa vida, nos convidando, mas às vezes nós estamos distraídos, às vezes nós não estamos no lugar certo, às vezes os nossos pensamentos estão em outras coisas, em outras situações, e nós não nos damos conta de que Ele está passando. E o que Deus faz? Deus desiste de nós? Se Ele passasse apenas ali de madrugada e convidasse os primeiros trabalhadores e os outros que ali não estavam por vários motivos, que não estavam ali, ficariam sem ser convidados para estar na vinha? Este trabalhar na vinha do Senhor quer dizer estar junto do Senhor. Eu sou a videira, vós sois os ramos de Jesus. Aquele que está inserido em mim, aquele que permanece em mim, produz fruto. Então esta linguagem de Jesus é a linguagem daquele que quer que todas as pessoas cheguem, não importa em que momento da sua história, em que momento da sua vida, que todas as pessoas cheguem a conhecê-lo. Assim, por exemplo, podemos pensar na história, da vida humana, na nossa descoberta de Deus. Alguns descobrem a Deus e começam a amar a Deus, porque estão dentro de uma família cristã, católica, começam a amar a Deus desde pequeninos, e são levados à igreja e recebem os sacramentos, e começam a amar a palavra de Deus, e começam a amar a igreja, e começam a amar as coisas do alto, desde pequeninos. Estes são os da primeira hora, foram chamados, e responderam sim, e têm uma tarefa importante durante toda a sua vida, que é perseverar. É perseverar até o fim, porque o importante é chegar lá no final. Mas às vezes alguns não tiveram essa chance de nascer num lar católico, de descobrir a Deus na infância, de ter aprendido a amar a Deus por meio de seus pais, suas mães, seus avós. Às vezes não tiveram essa sorte, não tiveram essa chance. Então, num determinado momento, por acaso, às vezes, são colocados na catequese e descobrem, ali na adolescência, na juventude, e descobrem a Deus. Talvez são aqueles que foram chamados um pouquinho mais tarde, lá pelas 9 horas da manhã, ou seja, na adolescência, na juventude. Agora outros talvez nem nesse momento foram chamados, ou na verdade não escutaram o chamado, porque o mestre está chamando a todo momento, mas não escutaram ainda, porque estão muito preocupados com as coisas da vida. Podem ser as pessoas que atingem a vida adulta e que estão preocupados com o seu trabalho, com a sua família, com ter que alimentar a sua família, com ter que dar uma vida digna à sua família. E aí estão tão preocupados com estas coisas da vida que são importantes. O trabalho é importante, constituir a família é importante. Claro que é preciso fazê-lo também com a ajuda de Deus, mas há pessoas que se dedicam tanto, às vezes, a esta finalidade de dar uma vida digna à sua família, de trabalhar, que simplesmente não estão atentos a uma outra necessidade que o ser humano tem, que é a necessidade da transcendência, que é a necessidade de Deus. Mas às vezes, num determinado momento também, ali na vida adulta, a pessoa faz um encontro de casais, a pessoa entra numa pastoral, recebe um convite para participar de alguma coisa e de repente desperta aquele chamado do Senhor, que estava lá desde a origem, desde o início. Deus que nos chamou à vida, nos chamou para conhecê-lo, para amá-lo, para trabalhar por Ele. Mas não era o tempo daquela pessoa, e ela vai descobrir a Deus aí quando já é adulta, quando já está na meia idade,
outros vão descobrir a Deus mais adiante ainda. O importante é que Deus está chamando sempre. Somos nós que precisamos aguçar nossos ouvidos. Somos nós que precisamos discernir no meio de tantos chamados, porque no mundo há vozes outras. No mundo há muitos outros convites, e eles muitas vezes nos perturbam, eles muitas vezes nos confundem, e nós não conseguimos ouvir claramente a voz de Deus. Onde estavam vocês que não estavam aqui? Por que estão aí agora desocupados? Porque ninguém nos convidou. Às vezes falta também da nossa parte, da própria igreja, de nós mesmos, os leigos que estão engajados, convidar as pessoas para fazerem parte desta experiência espiritual, que é de encontro com Cristo, para preencher a nossa vida de um sentido mais profundo e não ficarmos apenas na superficialidade dos nossos dias. Então Cristo está passando sempre, está passando e está nos oferecendo, não emprego, este emprego, trabalho do mundo, porque do ponto de vista financeiro, econômico, aquilo que o patrão faz é reprovável. Como é que você vai pagar? Ou mesmo aquele que trabalhou o dia inteiro, para aquele vai dar a mesma coisa para aquele que trabalhou apenas uma hora. Quer dizer, parece ser injustiça, e do ponto de vista das leis trabalhistas é uma injustiça, naturalmente, só que Jesus não está falando disso. Estas são outras questões, essas são questões nossas. Para isso temos as leis, para isso temos a justiça distributiva, trabalhista, etc. Não é disso que Jesus está pensando, não é nisso que Jesus está pensando. Jesus está pensando na realidade espiritual do ser humano, quando conta essa parábola. E todos aqueles que chegaram na primeira hora, aqueles que chegaram na adolescência, aqueles que chegaram na vida adulta, aqueles que chegaram às vezes na velhice, eles recebem o mesmo prêmio, que é a amizade com Deus. E ninguém precisa de ficar com inveja ou com ciúmes por isso. Eu já estou na igreja há tanto tempo, dizem alguns. Aquele acabou de chegar e Deus vai amá-lo da mesma maneira que me ama. Ora, isso não é um pensamento que nós deveríamos ter. Ao contrário, nós que estamos trabalhando na vinha do Senhor, quando alguém chega em que momento for e descobre a Deus, isso tem que nos encher de alegria. Ah, mas foi lá no entardecer da vida, já no final. Não há problema nenhum. Deus seja louvado, Ele receberá a recompensa dos justos, porque Ele escutou o chamado de Deus. Então é disso que Jesus está falando, não é dessa justiça nossa do mundo. Por isso que os meus pensamentos, diz a primeira leitura, não são como os vossos pensamentos. Estas coisas, Jesus já falou disso numa outra ocasião. A César o que é de César. Ou seja, as leis do mundo têm que ser seguidas de acordo com as leis dos seus países, com as leis do trabalho, etc. O que Jesus fala é sempre uma realidade espiritual. Jesus não está aqui falando de justiça trabalhista, Ele está falando de uma realidade espiritual. Todos os que vêm a Ele, todos os que escutam o seu chamado, não importa em que momento da sua vida, são acolhidos. E nós que também nos sentimos fazendo parte desta família, não vamos ficar com ciúmes, não vamos ficar com inveja, ao contrário, nós vamos nos alegrar, porque a misericórdia de Deus é grande, e porque Deus tem usado de misericórdia para com todos nós. A misericórdia de Deus não nos falta, irmãos e irmãs. Aqui estamos então nesta noite para pedir ao Senhor que cresça em nosso coração a verdadeira fé que nos faz alegrarmos, porque nós já estamos neste caminho, e que também faz de nós pessoas que estejam atentas para convidar os outros também a fazer parte desta alegria. A nossa vida tem uma finalidade, a nossa vida tem um destino. Este destino é o amor de Deus, e este amor nos é oferecido em várias ocasiões, como na parábola de hoje. Basta que os nossos ouvidos estejam atentos, e o Senhor continuará a convidar: venham comigo, venham para a minha vinha, venham trabalhar pelo meu reino, venham crescer
na amizade comigo. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,